começar mais um devocional hoje e o tema é sobre o temor do Senhor. E eu vou tratar sobre a amizade com Deus, olha só. E primeiro, eu quero que vocês tenham em mente que a amizade com Deus não é uma coisa difícil, não é uma coisa que você precisa ser super religioso e pensar, poxa, eu tô falando com o dono do universo agora. Não é assim. A amizade com Deus começa aos poucos. E como é que ela começa? Você vai experienciando ela através da palavra, além de ler a palavra, você ora, você vai meditar sobre a palavra, vai escutar músicas, para que a sua amizade cresça com Ele. Aí você fala, não, mas eu já tive amizade com Deus, eu sei o que é você falar com Deus. Pouco você sabe, mas se você não manter o seu relacionamento saudável, mesmo que você sinta dificuldade, por exemplo, nos primeiros dias, para ter uma amizade fácil com Ele, como se você estivesse conversando com o seu amigo mesmo, de carne e osso, você vai receber algumas dicas de mim agora, porque eu já tive dificuldade de falar com Deus, eu já passei algumas semanas sem conseguir me expressar com Deus, e o povo fala, eu falo com Deus mais quando eu tô com dificuldade. Não é o meu caso. Eu consigo falar com Deus quando eu tô bem, mas quando eu tô mal eu não consigo. Eu vou ensinar para você agora como é que você fala com Deus quando você não consegue abrir a boca para falar. Eu pego um caderno e começo a escrever aquilo que eu tô sentindo. Depois, se não der certo para eu falar, eu leio na minha mente, oro em línguas e depois vou para a palavra. Depois eu fico um tempo ali quietinha e assim eu vou esperando que as coisas fluam. Vou esperando a voz do Espírito me alcançar e se não acontecer, eu abro a boca mesmo. Lendo, mesmo que eu não consiga falar, eu começo a ler o que está escrito no caderno. Aí depois que eu começo a ler, eu vejo que tem uma diferença com o que estava antes. Estava muito travado, não dava muito certas coisas. E quando eu leio, eu vejo que, mesmo que de forma forçada, eu já estou conseguindo falar com Deus. E não adianta você ficar 1, 2, 3 horas quando você está começando agora ou está voltando ao normal de novo. Não adianta. Você tem que começar no seu ritmo. Por exemplo, eu começo, quando o meu relacionamento está ruim com Deus, eu começo a 10 minutos. 10 minutos já é o suficiente para que eu consiga, pelo menos, dizer o que eu estou sentindo. E depois disso, eu espero o Senhor falar comigo, porque no relacionamento não é só você que fala. Deus também vai falar com você. Então, você tem que dar espaço para Ele conseguir se comunicar com você. Eu sei que é difícil, às vezes, quando você não tem vontade de falar com Deus, ou a sua rotina está muito ruim, você não quis ficar sem Ele, mas a culpa não é sua. Sua rotina você não conseguiu organizar. Eu sei como é, então você tem que começar assim, tem que pegar o caderno, começar a escrever se não conseguir falar, pode até desenhar o que você está sentindo para expressar com Deus, orar em língua se você não conseguir orar em português, depois ler a Bíblia, e se você mesmo assim não conseguir falar, peça ajuda a Deus, você tem que se forçar às vezes. Mas eu não consigo falar, não importa, tem que se forçar. Ou você lê, ou então você se força. Porque se você continuar do mesmo jeito, seu relacionamento com Deus vai por água abaixo. E o que eu digo para você hoje é que o relacionamento com Deus é feito por esforço e não por vontade. Não é pelo que você está sentindo, é pelo que você está precisando. O que você precisa na companhia de Deus? Você precisa de paz, alegria, sossego, às vezes até uma amizade simples para começar. Mas isso vai impedir de que eu fique com os meus amigos? Não. Você pode ter amizades humanas, mas não pode se esquecer da principal, que é a amizade com Deus. E agora eu vou ler um versículo para vocês de Coríntios, 2 Coríntios 5, de
17 a 20, que diz: Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério de reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs sobre nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, e com Deus nos regozijamos. Regozijai-vos, pois da parte de Cristo que vos reconciliais em Deus. Ou seja, Jesus ele já fez um sacrifício para a gente gente tivesse acesso ao coração do Pai. Então, mesmo que você não sinta vontade, tem que se esforçar para conseguir ter um relacionamento saudável com Deus. E você é embaixador de Cristo aqui na Terra. E se você ler aos poucos a Bíblia, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que você não consiga nem falar mais nada, quando você está sobrecarregado, cansado, pense assim: se eu me esforçar, Deus vai se esforçar por mim, para me ajudar. Então, eu vou ficar com Ele agora, porque Ele quer ser meu amigo. Eu preciso, pelo menos, agir para que Ele queira ser meu amigo. Porque você já tentou se aproximar de uma pessoa, fazer amizade com essa pessoa, mas ela te afasta de todas as formas possíveis? Às vezes, a gente faz isso com Deus. Quando a gente está sobrecarregado, muito cansado, a gente não fala nem um bom dia com o Senhor, e isso deixa Ele triste. Ele está lá todos os dias com você e você não fala nem um A com Ele? Não faça isso. Você tem que ter a força dentro de você. Que mesmo que não tenha, você tem que pelo menos forçar que ela saia para a amizade com Deus fluir. Hoje de manhã eu vi um testemunho sobre um pastor que ele, quando ele tinha 17 anos, ele morava na Coreia do Sul, a mesma idade que eu tenho. E lá, Coreia do Sul não, Coreia do Norte. E lá ele não podia, por exemplo, viver uma vida normal como a gente vive. Lá, até a sua vestimenta, eles julgam, tudo eles julgam. E tudo que é feito lá, se for um pouquinho diferente do que a família Kim quer, eles podem ser denunciados, ir para trabalho forçado ou até pior. Quando ele saiu de lá, da Coreia do Norte, ele passou por 4 prisões, por conta que ele queria ser livre. E na 3ª prisão na China, não, na 4ª prisão na China, ele estava numa cela e ele nunca tinha ouvido falar de Deus como a gente conhece, não. E por incrível que pareça, quem evangelizou ele foi um gangster. E esse gangster, ele estava vendo o pastor Tim, que na época não era um pastor, chorando porque ele estava com medo de ser levado para a Coreia de novo. E lá eles iam matar ele se ele fosse para a Coreia novamente. Então, aquele um gangster, conseguiu evangelizar aquela pessoa, para você ver que Deus ele usa quem Ele quiser. Então, aquele gangster disse a ele: olha, eu tenho uma versão antiga da Bíblia e eu quero que você leia. E ele falou: mas eu nunca li a Bíblia. Ele falou: mas é assim que começa, começando. Então ele leu a Bíblia umas 3, 4 vezes quando ele estava dentro daquela cela. E o gangster falou assim: já que você tem tanto medo de morrer, por que você não começa pedindo a Deus que você não morra? Aí ele falou: mas eu não sei orar. E o gangster disse: você começa orando, pedindo o que você quer, depois falando amém. Aí você pensa: oxe, que oração mais ridícula. Mas é verdade, é simples. Deus quer a simplicidade de você, não quer as melhores palavras do mundo, algo mais bonito. Não é isso.
Deus apenas quer ver você na oração. Então, o Tim, ele começou a pedir a Deus que livrasse ele da morte e libertasse ele. Simples. E depois dizia amém. Ele começou fazendo isso por 2 semanas mais ou menos, e quase no final da segunda semana ele ia desistir, ele ia dizer: rapaz, não tá dando certo. Aí ele falou para o gangster que Deus não estava lá, que não estava escutando, e o gangster falou: continue orando. E ele continuou orando incessantemente, e na última vez que ele disse assim: rapaz, não tá dando certo não, essa é a última vez que eu vou orar. Ele falou assim: Deus, se você existe, me liberta. Se você me libertar, eu vou viver o resto da minha vida para você. Mas se não, se eu voltar para a Coreia e antes de eu ser executado, eu vou te negar eternamente. E do lado de fora ele não sabia o que estava acontecendo. Do lado de fora tinha pessoas que tinham visto ele e o grupo dele sendo presos, e essas pessoas enviaram cartas para alguns missionários. Esses missionários passaram essas cartas para emissoras de TV, como a CNN, a BBC, esse tipo de agência televisiva, e essas pessoas estavam pressionando o governo chinês para eles libertarem aquele grupo de lá. E 2 missionários foram enviados para lá, para a prisão, para soltar aquele grupo. E quando ele falou: meu Deus, eu saí da cela, quer dizer que agora eu vou morrer. Só que esses 2 missionários, quando viram ele, sorriram e disseram assim: você é muito, mas muito sortudo, porque isso não costuma acontecer no governo chinês. Então, o que é que essa história nos ensina? Depois que ele foi libertado, ele começou a viver para Jesus. E o que é que essa história nos ensina? Que mesmo que Deus não esteja te respondendo, não quer dizer que Ele está te abandonando e deixando você falar sozinho, não. Muitas vezes Ele está querendo tempo para conseguir ajudar você de uma forma mais efetiva, de uma forma que você nunca pensou. Então, um relacionamento com Deus é gradativo. Você não começa de cima para baixo, querendo ver milagres, muitas coisas acontecerem assim. Na verdade, o relacionamento com Deus é gradativo. É de baixo para cima, de cima para baixo. Então, tenha isso em mente, que Deus, Ele nunca muda, Ele sempre vai ser o mesmo. Ele nunca vai abandonar seus filhos, nunca vai deixar de te responder. E mesmo que Ele não responda com a voz dele ou com Ele dentro do seu espírito falando com você, muitas vezes Ele fala por pessoas, por coisas que você vê no dia a dia, pela natureza. Então, Deus nunca deixa de falar com você. Ele só não fala audivelmente, muitas vezes, ou dentro do seu espírito. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou. Ele só está trabalhando para que as coisas aconteçam de forma melhor para você. Deus abençoe. E aí, gente? A gente agora vai pro momento de louvor. Uhul! Cantar um pouquinho. E eu espero que dê certo, porque eu não peguei as músicas direito. Mas vai dar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos. Estou a ser
abençoados. Nós amamos você. Um beijo. Sim, pra vocês no final desse vídeo. Eu errei muito, porque assim, sou um aprendiz de violão. Só sei o básico. E eu errei o tom às vezes. Então, Aí fica a dica pro pessoal do louvor, gente. Quando vocês errarem, abstraiam o finge demência e sigam em frente. continua. Porque se você for parar no meio do louvor, aí, meu filho, todo mundo vai ficar perdido no orar assim, entendeu? Todo mundo percebeu que a gente errou, entendeu? Mas a gente continua. Pois é. É sobre isso, é sobre Não pode quebrar o abstrair som. e fingir demência, exatamente. Um beijo pra vocês. Ficou a dica extra. E é sobre. Um beijo. Beijos.